Olá, bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio do podcast Arcai. Eu sou Fernanda Pio e hoje tenho o prazer de apresentar a nossa editora convidada, Juliana Bastos Marques, professora de História Antiga da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Juliana. Bem-vindo. Bom, eu ia falar bem-vinda para mim mesma, na verdade, porque é a primeira participação minha. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite, Gabriele, equipe toda. Os que eu conheço já há muito tempo, né? O pessoal mais novo também. Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês do podcast. E sabe que é o primeiro podcast que eu participo. Eu ouço vários, mas para gravar, tô feliz em dobro, ou mais ainda, porque eu tô muito feliz de falar com a Sara também, mas aí você vai apresentar a Sara, né, Fernanda? É isso aí. A personagem de hoje é Agripina Menor e a nossa convidada é Sara Fernandes Lino de Azevedo, professora substituta de História Antiga no Departamento de História da USP e coordenadora do Messalinas, grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na Antiguidade. Na produção estão Beatriz de Pauli, Flávia Amaral, Lorena Ferreira e Gabriele Cornélio. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada a todos da Arcai. É um prazer estar aqui. Também estou muito feliz. Sara, como todos já sabem, o primeiro bloco é sobre você. E eu gostaria que você começasse contando um pouco sobre como se interessou por história antiga e como que foi essa trajetória até se especializar em Roma Antiga. Bom, eu acho que o meu interesse por história antiga, ele surgiu na infância, porque o mundo antigo, ele esteve muito presente na minha infância, na medida em que eu cresci em uma família evangélica da Igreja Batista. Então, por causa, né, da narrativa bíblica, e eu tinha também discos com histórias bíblicas e livros também, bíblias ilustradas, e isso fez com que o mundo antigo ele fosse muito presente na minha infância. Então, eu considero que o meu interesse por história vem dessa vivência numa família evangélica e também né, da Igreja Batista, e também porque eu cresci em uma cidade histórica que fica do lado de Belo Horizonte, que se chama Santa Luzia. É uma cidade chamado Ciclo do Ouro. A gente conhece muito Ouro Preto, Mariana, Diamantina, mas tem duas cidades históricas que ficam do lado de Belo Horizonte, que é Sabará e Santa Luzia. E Santa Luzia, ela tem uma rua direita com uma igreja do Rosário, a igreja matriz e muitos monumentos de estilo barroco, e eu gostava muito de imaginar como que aqueles edifícios eles eram, como que aqueles prédios, como que eles eram habitados há 200, 300 anos atrás. Então, o meu interesse por história veio dessa vivência, tanto né, com relação à minha família, da Igreja Batista, quanto também por crescer em uma cidade histórica. E aí depois, eu fiz toda a minha formação, desde sempre eu estudei em instituições públicas de ensino, e então eu terminei o ensino médio, eu estudei em uma escola pública de Santa Luzia, e me envolvi muito com a literatura, participava do grupo de estudos de literatura da escola, e também participei do movimento estudantil, eu fundei um grêmio na escola, junto com algumas amigas. Então, isso me fez, o movimento estudantil, principalmente, ele me fez me aproximar da universidade pública e me fez, inclusive, perceber que a universidade pública era possível, mesmo eu tendo estudado em uma escola pública, onde não se falava muito sobre vestibular. E aí, saindo do ensino médio, eu fiz um ano de cursinho, um cursinho popular organizado por estudantes da UFMG, um cursinho que funciona no centro de Belo Horizonte, e depois de um ano de cursinho, eu passei no vestibular da Universidade Federal de Ouro Preto, e ingressei, então, no curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, campus de Mariana, porque o campus de Ciências Humanas, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, o ICHS, ele é situado em Mariana. E no ICHS eu fiz a graduação e o mestrado. Eu iniciei, a minha iniciação científica foi sobre personagens femininas no relato de Tácito,
e eu dei sequência a essa pesquisa durante o mestrado, essa pesquisa foi orientada pelo professor Fábio Faversani. E depois eu vim para a USP para fazer o doutorado e morei no CRUSP, no conjunto residencial da USP, dentro da própria USP, o que me fez também ter uma vivência da universidade bem intensa, né? Morei 6 anos dentro da USP, no CRUSP, e depois do doutorado eu já iniciei um pós-doutorado no Departamento de História da USP também. Durante o doutorado eu fiz um estágio na Universidade de St. Andrews, na Escócia, fiz o pós-doutorado na sequência do doutorado, e durante o pós-doutorado eu ingressei como professora substituta do Departamento de História da USP, professora substituta de História Antiga, e estou agora 2 anos atuando como professora substituta do Departamento de História da USP. A Sara eu conheço faz um bom tempo, eu já nem sei muito quantos anos, né, porque ela veio através do Fábio Faversani, que foi orientando do professor Norberto Luiz Guarinello, que também foi meu orientador na USP. Então, eu vim do mesmo ambiente de estudo que a Sara, né, mas alguns anos antes, e quando eu saí da USP foi logo quando ela entrou, acho que foi alguma coisa assim, né? Foi, exatamente. E a Sara revolucionou os estudos de antiguidade no Departamento de História da USP com o Messalinas, porque não tinha abordagem de gênero, assim como ela está fazendo agora, né? Sara, não sei se você queria comentar um pouco como é que você montou o Messalinas, como é que foi essa revolução, que eu sei lá. Sim, exatamente. Eu cheguei pouco tempo depois que a Juliana tinha ido para o Rio de Janeiro, né? E eu montei o Messalinas, grupo de estudos sobre gênero e sexualidade na antiguidade, por sugestão do professor Norberto Guarinello, nosso orientador, meu e da Juliana, meu orientador de doutorado e de pós-doutorado, meu supervisor no pós-doutorado também. O professor Norberto Guarinello, em 2014, ele começou a orientar pesquisas sobre gênero na antiguidade, e eu era, então, a única orientanda de doutorado, né? E ele começou a orientar alunos de iniciação científica. E, na medida em que esses alunos foram chegando com esse interesse em estudar gênero na antiguidade, o professor Norberto Guarinello foi me apresentando esses alunos nas reuniões do LEIR. E ele sugeriu da gente montar um grupo para fortalecer os estudos de gênero. E a gente, então, montou o grupo por sugestão e incentivo do professor Norberto, que foi muito importante para a gente, a abertura desse espaço pelo professor Norberto, e desde então o grupo ele vem se configurando como um grupo, ele vem crescendo e vem se configurando como um grupo de cooperação acadêmica. Então, hoje, o grupo conta com pessoas que não só estudantes da USP, mas também não só pessoas da comunidade da USP, mas pessoas também de outras universidades, como, por exemplo, da Unesp, da UFBA, e agora, com o formato remoto, a gente tem pessoas, inclusive, vinculadas ao Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul. Então, temos agora, o formato remoto está possibilitando a gente reunir mais pesquisadores que trabalham com gênero na antiguidade. E o Messalinas, como é um grupo, então, de cooperação acadêmica, é um grupo que tem como foco fortalecer as pesquisas sobre gênero na antiguidade e fortalecer os pesquisadores que trabalham com gênero na antiguidade. Então, a gente busca fazer produções coletivas. No ano passado, nós publicamos um dossiê na revista Mare Nostrum, que é a revista do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, da USP, né, organizada pelo LEIR USP e LEIR MA-USP, que é Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e Mediterrâneo Antigo. E a gente também, nesse ano de 2021, em abril, nós ministramos um curso de extensão em um evento de extensão organizado pela FEFELESH, um evento que ele abriu o ano letivo, um evento de extensão que ofereceu vários cursos e abriu o ano letivo da FEFELESH no mês de abril de 2021. E todas essas produções coletivas a gente reúne no nosso site, que é www.messalinas.fefelesh.usp.br. E aí nós temos também um canal no YouTube, uma página no Instagram e no Facebook, para quem quiser acompanhar as nossas atividades. Mas no nosso site a gente tem o link para a página do Instagram, para a página do Facebook e também
para a página do YouTube. E no YouTube a gente tem várias palestras gravadas, porque nesse ano de 2021 nós organizamos o primeiro ciclo de seminários Messalinas e convidamos vários especialistas em gênero na antiguidade para mostrar exatamente a potencialidade dessa, digamos, né, abordagem de gênero, enfim, da teoria de gênero aplicada aos estudos da antiguidade, né, como que mostra o gênero, ele pode mostrar uma potencialidade, né, inclusive uma renovação também da história antiga, né, como disse a Juliana, né, faz parte de uma revolução epistemológica. Eu também coloquei uma certa ênfase nessa revolução, que foi engraçado que eu lembrei, né, você falou 2014, em 2014 eu já estava lá trabalhando na Unirio, e às vezes eu ia para a USP ver o trabalho de vocês e eu levava um susto, porque na minha época não se falava praticamente em estudos de gênero, na minha época, não faz, aquelas assim, né, não faz tanto tempo assim, eu sou da época bom, o Norberto começou com trabalhar com história econômica, né, que inclusive foi o doutorado dele, etc, e aí ele pegou essa leva dos primeiros orientandos que trabalham com historiografia, que foi o meu caso. Enveredei aí pela historiografia, depois teoria da história, e aí a teoria da história acaba desembocando em gênero, querendo ou não. Quanto mais eu leio a Judith Butler, mais eu chego à conclusão de que a gente vai cair no gênero querendo ou não. Então, assim, por isso que eu disse que era uma certa revolução, porque a gente vai entrando nessas duas questões, e aí a outra questão que a Sara colocou também, que eu acho que é fundamental a gente lembrar, é a popularização no sentido de abertura de mais canais para fora da universidade do nosso trabalho. Qualquer grupo de estudos, por exemplo, né, o próprio Arcai, que vai fazer o seu trabalho, tem que divulgar, inclusive dialogar com as pessoas de fora, e aí, pessoas de outras universidades também, né? Muitos alunos de outras universidades que têm contato com esse material, e o pessoal que não está necessariamente na universidade, que está tendo um conteúdo de qualidade sendo transmitido por canais, né, YouTube, Spotify, etc. Juliana, muito pertinente o seu comentário. Inclusive, vamos deixar o teu canal do YouTube na descrição. E, Sara, muito legal a história do Messalinas e me tocou assim porque é uma história um pouco parecida com um grupo de estudos que a gente fundou dentro da Arcai, que é o Assembleia de Mulheres, e eu já estou assim animada para acompanhar o seu grupo e emular as tuas ações para tornar a Assembleia tão influente, tão relevante quanto o Messalinas. Também é interessante o estímulo, né, do Norberto para criar o Messalinas e o estímulo do Gabriele na Arcai para criar a Assembleia. E como esse grupo fortalece as pesquisadoras e os pesquisadores também. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e no segundo bloco vamos falar especificamente sobre Agripina Menor. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Sara Azevedo. Sara, quem foi Agripina Menor e principalmente por que menor? Existe uma maior? Sim, existe. Agripina Maior foi a mãe de Agripina Menor. E Agripina Maior, por sua vez, era filha de Júlia, que era filha de Augusto, primeiro imperador de Roma. Então, portanto, Agripina Maior era neta de Augusto, e Agripina Menor era bisneta de Augusto. Aí a gente percebe, inclusive nessa linha materna, como que as mulheres elas foram essenciais, elas foram muito importantes na configuração de poder da dinastia Júlio-Cláudia, né, na transmissão de poder enfim, na criação da dinastia Júlio-Cláudia, que é a primeira dinastia do Império Romano, a dinastia que abarca os 5 primeiros imperadores, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E a Agripina Menor, ela foi a mãe de Nero, a famosa mãe que Nero mandou matar. Uma das coisas mais difíceis para se aprender sobre a antiguidade é a genealogia da família Júlio-Cláudia. Ah, sim. Com certeza, é muito confuso, porque é a junção de 2 famílias, né? A família Júlia e a família Cláudia. Então, a família Júlia é a família de Júlio César. Júlio César, ele adota Otaviano, que é o imperador que se torna, então, o imperador Augusto, e Augusto, ele se casa com Escribônia, e tem uma filha que é a Júlia, é a única filha dele. Depois ele se casa com Lívia,
e fica casado a vida inteira com Lívia, mas ele não tem filhos com Lívia. Então, Júlia, filha dele, dá para ele vários netos, e ele adota esses netos como uma forma de preparar sucessores. Mas os netos morrem, e acaba que Tibério, filho de Lívia, da esposa dele, que assume, que sucede Augusto. E aí depois Calígula, que é neto de Augusto. Então a dinastia Júlio-Cláudia, ela é formada por essas duas famílias. A família Cláudia é a família da Lívia, esposa de Augusto, e os imperadores da dinastia Júlio-Cláudia, eles tentam fazer um link com Augusto, que é o fundador da dinastia. E Agripina, no caso, ela representa essa descendência de Augusto. Ela se encontra em um momento, em uma posição, digamos, favorável, porque ela é uma das únicas descendentes vivas de Augusto. Então, Júlia, ela dá para Augusto alguns netos, Augusto adota esses netos morrem, mas dentre esses netos, né, temos Agripina Maior. A Agripina Maior, ela se casa com Germânico, que é um general famoso. A Júlia, a mãe de Agripina Maior, foi casada com outro general famoso, que é Agripa, amigo de Augusto, e por isso, então, o nome Agripina, né, os nomes das Agripinas, vêm de uma referência a Agripa, e então a Agripina Maior, ela tem também vários filhos com Germânico, tem Agripina Menor, e um irmão de Agripina Menor, filho também de Agripina Maior, é Calígula. Então, a Agripina Menor, ela era bisneta de um imperador, de Augusto, ela era irmã do imperador Calígula. Então, depois de Tibério, o sucessor é um sucessor direto da família Júlia, um sucessor direto de Augusto, Calígula, neto de Augusto, e depois temos Cláudio, que era um outsider, ele era da família Cláudia. Então, Tibério e Cláudio, eles são considerados meio que outsider nessa configuração de poder que busca sempre traçar essa linha que vem de Júlio César e Augusto. E aí, por fim, Agripina Menor, ela se casa com Cláudio, o imperador Cláudio, então ela foi bisneta, irmã, esposa e mãe de imperadores. Ela se casa com o imperador Cláudio, que era então seu tio, e Agripina é acusada de mandar matar, segundo a narrativa de Tácito. Agripina, ela mandou envenenar o marido, o então imperador Cláudio, para colocar o filho Nero no poder. E aí Nero ascende ao poder aos 17 anos de idade, e 5 anos depois ele manda matar a mãe, Agripina. E o Nero era filho de outro ex-marido, né, da Agripina, né, misturando aí essas linhagens paralelas, né? Nero era filho de Domício Enobarbo, que a Agripina se casou com Domício quando ela tinha 13 anos de idade. Agripina, por determinação de Tibério, ela se casou com Domício Enobarbo, quando tinha 13 anos, mas Nero, ele só nasceu 9 anos depois que o casamento, 9 anos depois desse casamento, né, quando a Agripina já tinha 22 anos. E sabemos que a Agripina se casou depois, Domício Enobarbo, ele faleceu, a Agripina ficou então viúva, a Agripina, inclusive, a Agripina nasceu no ano que Augusto morre. A Agripina nasceu em 14 depois de Cristo, 14 ou 15 depois de Cristo. E no ano de 28 depois de Cristo, ela se casa com Domício Enobarbo, e no ano de 37 depois de Cristo, Nero nasce, e o ano de 37, inclusive, é o ano da morte de Tibério, é o ano do nascimento de Nero. E sabemos que a Agripina, ela se casou uma segunda vez com um aristocrata que é conhecido como Pacienus Crispus, e o Pacienus Crispus, ele foi casado com a ex-cunhada de Agripina, a Domícia, irmã do Domício, o primeiro marido dela. É uma família muito... Falei que era difícil. É difícil. Sara, e quais são os documentos que a gente tem para o estudo da Agripina Menor? Bom, nós temos uma documentação, assim, bastante documentação, tanto documentação material, da cultura material, e temos também documentação da cultura literária, da tradição literária. A documentação da cultura material, dentro desse conjunto, estátuas, moedas, camafeus, e a respeito da documentação literária, nós temos, né, o relato do historiador Tácito, os Anais de Tácito, que é um documento muito importante para estudar Agripina, e também temos outro historiador, que é o Dion Cássio, temos o biógrafo Suetônio,
Temos menções, várias menções de Agripina em vários documentos, por exemplo, Plínio Velho, Juvenal, Flávio Josefo. Então, temos muita documentação. Então, Sara, eu estava pensando o seguinte, quando a gente estuda mulheres, e aí não vale só para a antiguidade, mas assim, pensando na dificuldade da gente entender quem são essas mulheres, não sei se é possível pensar quem são essas mulheres fora do relato das fontes, porque as fontes são, geralmente, um monte de homens que vão, no caso aí do pessoal que escreve sobre a Agripina, eles reclamam de tudo que ela faz, né? Basicamente, a Agripina nunca presta, né? E a gente sabe, né, que a própria Agripina teve, o Tácito diz que ela escreveu suas memórias, mas a gente não tem essas memórias, portanto, a gente não tem a voz da própria Agripina. Então, como a gente consegue interpretar quem são essas pessoas através desses relatos que são tão enviesados? Então, é uma grande dificuldade entender, estudar e buscar essa mulher por detrás dessas representações, né? Então, é algo, inclusive, foi uma preocupação inicial na historiografia sobre mulheres imperiais, na historiografia até a respeito da própria Agripina, porque a gente tem uma produção historiográfica muito, muito ampla, produzida em várias línguas, e a gente tem essa característica, né? Os documentos, esses documentos, principalmente esses da tradição literária, eles mostram para a gente um olhar específico, que é um olhar de um grupo da aristocracia. Um grupo de homens aristocratas que atuavam na política, e a gente percebe a percepção, lendo esses relatos, percebendo o teor das menções sobre Agripina, a gente percebe exatamente uma tensão e a gente percebe uma percepção negativa dos homens aristocratas com relação a mulheres que ocupavam posições de poder como Agripina e que tinham um papel ativo na política romana. Então, a gente sabe que Agripina, ela escreveu um livro que hoje é conhecido como Memórias de Agripina, e a gente tem, inclusive, romances históricos que propõem uma leitura livre, né, do que seria esse relato de Agripina. E um deles, se eu não me engano, escrito pelo Pierre Grimal, que é um historiador que se dedicou a estudar Roma. Mas esse livro de Agripina, ele não chegou até nós. A gente sabe da existência desse livro porque o historiador Tácito, ele utilizou o livro de Agripina como fonte para escrever os anais, esse documento muito importante que a gente tem para estudar Agripina, e Plínio o Velho também faz referência a esse livro de Agripina. E a Agripina, então a gente sabe por esses dois autores que a Agripina ela escreveu comentários. Então comentários era um gênero, né, do latim commentari, um gênero literário, um gênero específico, e a Agripina ela fez a narrativa dela, ela escreveu de acordo com os preceitos desse gênero literário. Então, a gente sabe, por exemplo, que esse gênero literário, ele era muito utilizado por políticos e por generais para narrar os seus feitos no âmbito da política e da guerra. E a Agripina, ela se percebia, ela sabia do lugar dela, do lugar de poder que ela ocupava, e ela também escreveu, então ela escreveu os seus feitos. E esse gênero literário, hoje, ele é muito traduzido como memórias, mas a gente sabe que ela seguiu esse gênero. Mas o livro, então, a gente sabe, por exemplo, que Júlio César também escreveu um livro seguindo esse mesmo gênero literário, e o livro de Júlio César chegou até nós, mas o livro de Agripina não. Então temos esse problema da documentação, essa questão desse olhar masculino de um grupo de aristocratas romanos, e é interessante porque eles retratam Agripina como um símbolo de desordem, como se o poder feminino fosse, então, como se ele fosse... Eles tentam, na verdade, o tempo todo deslegitimar a atuação de Agripina. E então trazem para a gente um arcabouço retórico muito interessante que nos informa muito sobre como
essas mulheres eram atacadas, como existia uma retórica sobre isso. É como se ela tivesse passado dos limites, né, dentro dos padrões desse pessoal. Exatamente. Até utilizam, eu não gosto muito, mas se utiliza muito o termo transgressão de gênero, como aquela que transgrediu o seu papel, ela não se adequou ao papel de mulher, porque existe toda uma retórica que idealiza a mulher que ela não se envolve na política, a esposa que ela acompanha, ela dá conselhos, mas ela não tem exatamente um poder, um papel ativo, como a gente percebe que a Agripina teve. Sara, essa forma de atuação política de Agripina e a forma que ela viveu, tem alguma relação com a forma em que ela morreu? Ah, sim, com certeza. Bom, a documentação da tradição literária mostra pra gente essa retórica que busca deslegitimar, mas é interessante que a documentação da cultura material mostra mais ou menos o oposto, porque mostra como que a Agripina, ela foi colocada, ela foi representada como um fator de ordem imperial. Então, temos moedas que a Agripina aparece junto com Nero, e isso era algo inédito, mas ela aparece junto com Nero como se ela estivesse partilhando o poder com Nero, mas Nero ele só sobe ao poder por causa de Agripina, por causa da posição dinástica de Agripina e do próprio Nero, né, mas que tem essa posição dinástica por causa da mãe. Então, Agripina, na cultura material, inclusive, ela também representada como Deméter, então a maternidade ela é valorizada, mas é interessante que Lívia também, esposa de Augusto, também é caracterizada, representada em status como Deméter, e Augusto, ele cria esse ideal da mulher na política, da mulher da dinastia Júlio-Cláudia como aquela que gera herdeiros para a manutenção da paz romana, para a manutenção dessa dinastia, que é a dinastia que ela vem logo depois de um período de sucessivas guerras civis. Então ela propõe uma reorganização da aristocracia, da própria configuração de poder, né? A gente tem então aí uma transição de regimes, e a Lívia é colocada então como uma máter, o Augusto ele se constrói como um pater pátria, aquele que é o pai da terra dos pais, e ele constrói a figura da consorte dele, da Lívia, como a máter, a mãe de todos os romanos. E Agripina também é representada da mesma forma, mas Augusto, enquanto Augusto investiu na figura materna, o que a gente tem com Nero é o fim da dinastia pela morte da mãe. Então, e a dinastia termina com Nero porque Nero não deixa sucessores. Então, com certeza, isso foi muito o matricídio, Nero ter ordenado a morte da mãe, isso deve ter impactado. Mas o que acontece é que Nero, depois que ele sobe ao poder, segundo a narrativa do Tácito, ele começa a rivalizar o poder com a mãe, na medida em que agentes políticos que estão ali no entorno de Nero, eles começam a criticar Nero por ele aceitar os conselhos da mãe, por ele partilhar o poder com a mãe. Então, quando Agripina ela estava casada com Cláudio, ela teve um papel muito ativo. A gente sabe, então Tácito ele narra vários feitos de Agripina. Enquanto ela estava casada com Cláudio, ela inclusive mandou fundar uma cidade que existe até hoje, que é Colônia. Colônia, na Alemanha, se chamava Colônia de Agripina. Agripina mandou fundar essa cidade para os veteranos, era uma colônia de veteranos de guerra. E Agripina era muito querida pelos soldados romanos porque ela era filha de um general famoso, germânico, e neta de um general famoso, que era o Agripa. Então, Agripina, ela, junto com Cláudio, ela já governava, né? Ela já partilhava do poder com Cláudio. E o Tácito coloca isso como caracterizando, ele usa disso para caracterizar Cláudio como um imperador fraco que deixava mulheres e escravos governarem, dava autonomia para mulheres e para escravos. O que a historiografia, inclusive, né, aponta também como uma estratégia dele de evitar conspirações, permitir o exercício do poder por esses
agentes que não têm legitimidade política, né? Então, o medo de conspirações, o que acontecia o tempo todo, era algo que, né, preocupava esses imperadores. E já Agripina com Nero era muito novo, né? Nero tinha 17 anos quando ascendeu ao poder. Agripina tenta construir Nero como um novo Augusto, trazendo uma renovação da dinastia e trabalhando para a continuidade da dinastia. Mas Nero manda matar a mãe, então, segundo Tácito, ele faz isso seguindo conselhos de agentes próximos a ele, e então a dinastia, ele manda a Agripina, ele expulsa a Agripina de casa, né, do Palácio Imperial. Agripina, antes dele mandar matar a mãe, Tácito já demonstra exatamente como que eles estavam rivalizando e dois grupos de poder estavam sendo criados, dois grupos rivais de poder. O Suetônio também, né, outra fonte importante sobre esse período, ele narra alguns detalhes um pouco mais interessantes, digamos assim, sobre essa história de Nero e a mãe. Então tem toda uma pegada dos autores antigos, com uma espécie de momento Freud explica aí, do Nero muito ligado à mãe, e aí ele resolve repelir a mãe e tomar, digamos assim, tomar o poder, que era dele nominalmente, mas tomar o poder totalmente, portanto eliminando seus rivais, que no caso era a mãe. Sim, no caso era a mãe. E é interessante, você falou do Suetônio, e o Tácito, ele também traz pra gente elementos sobre o incesto. O incesto, ele é algo que é bem marcado na caracterização, na construção da imagem da Agripina. A gente percebe que Tácito e Suetônio, eles escrevem em um período posterior à morte de Agripina, poucas décadas depois, cerca de 4 décadas depois, mas a gente, inclusive, percebe que existia uma memória meio que consolidada em Roma sobre a Agripina ser incestuosa. Tácito fala que a Agripina, ela seduziu o próprio filho, Nero, para manter o lugar dela ali no poder. Então, o Tácito fala, inclusive, que quando ela sai da casa de Nero, ela vai para uma outra casa que pertencia também à dinastia Júlio-Cláudia, e aí ele fala que ela não tinha, o Tácito faz um comentário que o poder, ele não se sustenta quando ele não tem um aparato institucional, então que as mulheres, elas não conseguiam exercer o poder porque não poderiam ocupar cargos como senadoras, né, não poderiam ocupar cargos de legitimidade institucional. Então a Agripina, ela é colocada como uma transgressora sexual, e o fato dela ter se casado com o tio, que é o Cláudio, o imperador Cláudio, que inclusive era proibido os tios se casarem com as sobrinhas, e o Senado aprova uma lei para permitir que Cláudio se casasse com Agripina, porque era um casamento muito importante para o Cláudio se manter no poder, porque Cláudio, como eu disse, ele era um outsider, então Agripina, como ela era bisneta de Augusto, o casamento de Agripina com Cláudio conferiu mais poder legítimo a Cláudio. Então, ela ficou, a partir desse casamento, muito conhecida como uma mulher incestuosa. E essa imagem dela como incestuosa vira um telefone sem fio, né? Vai aumentando. Então, quem conta aumenta um ponto, e então ela passa a ser representada, inclusive, como uma mulher incestuosa que seduziu o próprio filho para continuar no poder. Sara, a nossa conversa está muito interessante, mas o nosso tempo é limitado. Eu gostaria de, como uma última pergunta, te pedir para indicar onde os ouvintes podem encontrar o teu trabalho. Bom, eu tenho os meus trabalhos no academia.edu, e a minha dissertação de mestrado foi publicada pela editora da UFOP. Na minha dissertação de mestrado, que eu trabalho mais com a personagem de Agripina, como que essa personagem, ela serviu como um recurso retórico na narrativa do Tácito, para uma construção da imagem do Nero como mau governante. E lá eu apresento o que a historiografia mais recente também vem trabalhando a respeito da representação da Agripina na narrativa do Tácito. A Agripina,
as disputas de poder das mulheres é colocada como uma narrativa dissidente, né? Alguns analisam assim, que Tácito, ele coloca essa disputa das mulheres ali pelo poder e atuando através dos homens, dos maridos, dos filhos, ou também se associando a escravos, que eram outros agentes que não tinham legitimidade política, como que o Tácito vai criando uma narrativa dissidente para tratar desses agentes que são tidos como dissidentes, né, na medida em que não poderiam ocupar cargos institucionais, mas eram essenciais para a política imperial. Muito bacana. Juliana, alguma consideração final? Bom, eu podia ficar longamente falando sobre a Agripina com a Sara, porque o meu próprio trabalho, a minha iniciação científica foi sobre Nero. Era o Nero músico, tinha muitas coisas interessantes para falar sobre ele, inclusive a própria história da morte da Agripina, que ele manda construir um barco que deveria rachar em certa hora para Agripina cair do barco, e aí o negócio não funciona direito. Então eu recomendo que, caso todo mundo queira saber essa história, que é uma novela maravilhosa, que vocês leiam Tácito. Você lembra qual é o livro 14, Sara? Livro 14, do capítulo 1, acho lá, que ao 13, mais ou menos. Abre, né? Sim, abre. Então, o Tácito é uma leitura, eu adoro, foi o meu mestrado, foi o meu doutorado, uma leitura altamente recomendada, mas essa parte aí da Muito novela da divertido. morte da Agripina também, divertida, né? A morte da Agripina. Não, o Tácito é divertido. A narrativa Tem que ler a tradução em espanhol, porque é uma novela mexicana quase, né? é uma novela mexicana, sim. Mas a narrativa sobre a morte da Agripina acaba por ser divertida também, né, Juliana? Porque o modo como Tácito conta é muito interessante. O Nero convidando a mãe, ele expulsa ela do palácio, e aí depois ele finge, ele fica tramando como que ele vai matar ela, e ele fala, bom, ele pensa, né, e o Tácito vai mostrando quais são as possibilidades, e ele pensa em envenenar ela, mas aí ele lembra, não, ela é esperta, ela entende de venenos. E aí, por fim, ele tenta fazer com que a morte parecesse um acidente. Aí ele convida a mãe para um jantar, para um banquete, como se estivesse fazendo as pazes com a mãe, e ele dá para ela de presente uma embarcação, e ela vai embora do jantar nessa embarcação. E essa embarcação, os escravos que estavam na embarcação e várias pessoas que estavam na embarcação já sabiam que a embarcação ia afundar em algum momento, ia partir e afundar, e aí a morte de Agripina seria um acidente. Só que, segundo Tácito, a Agripina, muito esperta, percebe, na hora que começa o acidente, as pessoas ficam confusas, porque algumas sabem, outras não, e a Agripina, ela estava junto com uma escrava que estava felicitando ela, falando que bom, que você e seu filho, vocês fizeram as pazes, e aí ela estava junto com essa escrava em um leito com uma cobertura, e essa cobertura cai em cima das duas, só que a escrava, muito esperta, a escrava fica embaixo da cobertura falando, eu sou Agripina, salvem a mãe do imperador, e aí os que sabiam que aquele acidente era para matar a Agripina, eles pegam os remos e outros objetos e começam então a atacar, a bater na escrava, a bater na escrava, amassar essa cobertura, porque eles não estavam vendo a escrava, então a Agripina já estava nadando. A Agripina, muito ela espertinha, ficou quietinha, Belíssimo, saiu de fininho. Muito esperta, ela nada e ela fica pensando, será que Nero mandou fazer isso? Mas será que meu filho mandou fazer isso? E ela chega até a margem, segura, ela consegue chegar em casa e aí ela manda um mensageiro falar para o filho que ela estava bem depois do acidente e tudo mais. E aí Nero fica apavorado, porque ele pensa, nossa, agora minha mãe vai mandar me matar, porque ela vai descobrir, minha mãe não é boba, ela vai descobrir que eu tramei isso. E aí a solução dele, né, é a solução mais... Muito sutil a solução muito sutil, ele manda um soldado, um centurião, matar a mãe. E aí, quando o centurião chega, a Agripina estava no leito, cansada, né, nadou um monte, e aí a Agripina, quando o centurião chega, ela mostra o ventre e fala, desfere aqui o golpe, porque é daqui que ele veio. E aí, segundo o Tácito, ele fala que a Agripina já sabia o destino dela, porque ela consultou um oráculo antes de Nero subir ao poder, e ela perguntou se Nero subiria ao poder, e o oráculo falou sim, mas ele vai te matar. E ela disse que me mate desde que reine. Então, segundo o Tácito, ela já sabia, e o Tácito conta essa anedota, inclusive, fala, né, sobre o oráculo e sobre essa frase dela, de que me mate desde que reine,
porque ele constrói a figura da Agripina como ambiciosa e frustrada, porque ela tem ambição de exercer poder, um poder legítimo, mas ela não pode por causa da sua condição de mulher. Como vocês podem ver, é um dos personagens mais interessantes da antiguidade. Então fica aqui a minha recomendação para vocês conhecerem o trabalho da Sara e conhecerem o Tácito e o Suetônio e Dion Cássio, porque são leituras fascinantes. Maravilha, muito obrigada pela participação, Sara, e nos vemos no próximo episódio com outra convidada da Juliana Bastos. Tchau, gente, até semana que vem. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!